Aqui é o Pastor Marcos. Eu vou te ajudar a ter uma palavra curta, bíblica e especial para a noite de Natal com sua família. Ah, o Natal. Chega aquela época do ano. A gente consegue até imaginar a cena, né? A mesa cheia, a comida quase pronta, aquele cheirinho no ar e a família toda reunida. É um momento que a gente conhece muito bem. E aí, bem no meio daquela agitação toda, alguém sempre olha pra gente e solta a pergunta: E aí, vamos fazer uma oração? Ou pior ainda, aquela que dá um gelo na barriga: Fulano, você não quer falar alguma coisa rapidinho? Bom, antes de mais nada, um alerta sincero de amigo, hein? Ninguém ali quer ouvir um sermão de 20 minutos com o peru esfriando na mesa e todo mundo com fome. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas, olha, esse é o melhor momento para uma palavra curta de 2, 3 minutinhos, seguida de uma oração. A grande questão é como se preparar para isso sem pânico. Então, para quem é cristão e quer estar pronto para esse momento, eu quero apresentar uma metodologia. Ela é simples, é bíblica e ao mesmo tempo profunda. Eu chamo de Bíblia 3C. A ideia do Bíblia 3C é bem direta. É um método simples para a gente conseguir interpretar e aplicar um texto bíblico de um jeito que faça sentido. E ele se apoia em 3 pilares que qualquer pessoa consegue usar: contexto, conteúdo e conexões. O processo é super direto. Primeiro, a gente olha para o contexto, sabe? Para entender o cenário da história. Depois, a gente mergulha no conteúdo, que é ler e absorver o texto em si. E por último, que talvez seja o mais importante, a gente faz as conexões. A gente liga aquela mensagem antiga com a vida de quem está ali, sentado à mesa, hoje. Vamos ver como isso funciona na prática? Vamos lá, para o nosso primeiro C, o contexto. Primeiro passo, é preciso escolher um texto simples sobre Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 7, aquele que fala da manjedoura, é perfeito. E aqui tem um segredo. Quando Lucas escreve sobre o nascimento de Jesus, ele não está só contando um fato histórico. Não, ele está fazendo teologia. E olha que interessante esse contraste. No primeiro século, o mundo era um lugar de extremos, muito desigual. Palácios eram para os reis, para os poderosos. Já as manjedouras eram coxos para animais. Era um lugar daqueles que viviam à margem, sem prestígio, sem voz nenhuma. E é exatamente aí que Jesus nasce. Então, o ponto central é este aqui. Lucas está nos dizendo algo muito, muito claro. O Filho de Deus não entra na história humana pelo topo, sabe? Com poder, com glória. Não. Ele entra pela margem. E é aqui que a gente já começa a tocar o coração de quem está ouvindo. Pensa bem, Maria e José não encontram lugar na hospedaria. Quantas vezes a gente também não se sente assim? Sem lugar, sem ser visto, sem ser valorizado. Esse é o poder de entender o contexto. Vamos avançar para ver como isso fica ainda mais profundo. O nosso segundo C é o conteúdo. É agora que a gente vai ler o texto em si. A minha dica aqui é: leia devagar, com calma, com sentimento. Deixe as palavras ecoarem. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse, gente, é o clímax da história. O Deus Todo-Poderoso decide se fazer carne, entrar na nossa bagunça, na nossa história, e não num palácio, mas numa manjedoura. Ele não conhece nosso sofrimento de longe só porque sabe tudo. Ele conhece porque se tornou um de nós. O Natal é isso. É Deus entrando na nossa dor. E isso nos leva direto para o passo final. O terceiro C, as conexões. É aqui que a mensagem realmente ganha vida. E para isso basta a gente reparar como o próprio evangelista Lucas constrói o resto da história. Quem são as primeiras pessoas a receberem a grande notícia? Pastores no campo, uma profissão super desprezada na época. Quem reconhece Jesus lá no templo? Simeão, um homem comum, sem nenhum status religioso, e Ana, uma viúva, ou seja, sem poder, sem prestígio algum. Isso não é coincidência. Isso mostra um padrão incrível. Deus escolhe exatamente aqueles que o mundo ignora para anunciar a maior notícia de toda a história. A conexão com a nossa vida hoje é que o Natal continua fazendo isso. Deus dá um novo significado, um novo propósito para quem se sente pequeno, esquecido, à margem. E agora a gente chega na missão, porque isso não é só uma história bonita, é um chamado. A missão de quem crê é ser luz, é ser sal. E não existe lugar melhor para começar do que na mesa de Natal, com simplicidade e com muito amor. Então, de forma bem prática, o que fazer? Primeiro, escolha o texto, um versículo simples, como esse que a gente usou. Segundo, entenda o contexto. Lembre-se sempre daquela imagem, a manjedoura contra o palácio. Isso dá uma profundidade enorme para a mensagem.
Terceiro, faça as conexões. Pense em quem eram os pastores, Simeão, Ana, e como essa mensagem de esperança é para todo mundo que se sente pequeno hoje. E o mais importante de tudo, não se trata de impressionar ninguém, a missão é apontar para Jesus. E aí, termine com uma oração bem simples, pedindo para que esse Deus que entrou na história continue entrando nas nossas casas e nas nossas vidas. Então, a pergunta final que fica não é só sobre o passado, mas é sobre o agora, sobre o presente. Como é que o Cristo da manjedoura, aquele que veio justamente para os que não tinham lugar, como é que ele vai encontrar lugar na sua mesa neste Natal? Aqui está um infográfico deste vídeo para você se aprofundar nos seus estudos. Não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem busca estudos bíblicos sérios. Até a próxima!